Olá, eu sou o Clóvis Ribeiro e esse é o terceiro episódio do podcast Desvendando, que está falando sobre as eleições 2022. Se você quiser ver os outros episódios, eu falei já sobre a urna eletrônica e sobre os senadores e deputados. E hoje é dia de falar do voto. A cada 2 anos a gente tem que votar, é obrigatório no Brasil. A gente vota para prefeito e vereadores e depois tem que ir lá votar para senadores, deputados estaduais, deputados federais e o presidente da República, que é o que a gente vai fazer esse ano. E se a gente for parar para pensar na história do voto no Brasil, ela não começou agora não. A história do voto é antiga, e é antiga mesmo. A primeira votação no Brasil aconteceu em 1532, 32 anos após o descobrimento. Os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, eles foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. Aquela votação ainda foi indireta. Os eleitores votavam em representantes que escolhiam quem ia ser o vencedor, quem ia ser o mandatário. O Brasil só foi ter uma lei eleitoral depois da independência, mas não teve muita evolução não. Só para você ter uma ideia, as mulheres só puderam votar no Brasil a partir de 1932. Não tem nem 100 anos que as mulheres votam. Hoje em dia, o voto é obrigatório. Para quem? Para quem tem entre 18 e 69 anos. Se você tiver mais de 70 ou entre 16 e 17 anos, esse voto já é facultativo. Você vota só se você quiser. E claro, não custa lembrar que o voto hoje ele é eletrônico. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre a urna eletrônica, volta lá no primeiro episódio que eu falo direitinho as regras da urna e mostro que ela é sim muito segura. Agora chegou lá o dia da eleição, a gente tem que votar, tem que entrar na cabine. E se eu não quiser votar em ninguém? Tem muita gente que escolhe votar branco ou nulo. Mas você sabe o que significa cada um desses votos? Você já ouviu falar, por exemplo, que os votos brancos iriam para o candidato que tivesse mais votos? Pois é, isso aí não é de total uma mentira, mas isso aí é no passado. Isso já aconteceu. Isso era uma regra do Tribunal Superior Eleitoral para que aquele eleitor que tivesse de boa com qualquer coisa que acontecesse, era para mostrar conformismo com a decisão da maioria. Você ia lá, colocava branco e dava uma carta em branco. O que a população escolheu, o que for melhor aí, eu estou aceitando. Então, por isso, esse voto ia para o que tinha mais votos na eleição. Mas hoje não é mais assim. O voto branco não é voto válido. Ele é como se fosse o voto nulo também. Ele não é contado. A urna eletrônica tem aquele botão escrito branco, aí você aperta e depois confirma. Você também pode anular o voto quando você digita um número que não corresponde a nenhum candidato e depois confirmar. O voto nulo, ele sempre foi usado como um protesto. Tipo, quando nenhum candidato te agrada e você quer protestar porque você não se sente representado, você vai lá e vota nulo. Só que é só protesto mesmo, não tem efeito nenhum na contagem final. O voto branco e o voto nulo é como se você não tivesse ido votar. O voto é obrigatório. Então, se você não votar, você tem que justificar ou você paga uma multa depois. Então, se a pessoa ela vai lá votar pela obrigação, mas não pesquisou, não gostou de ninguém, não quer votar em ninguém, ela pode escolher branco ou nulo. E só para lembrar também sobre a justificativa, se você não estiver na sua cidade no dia da eleição, você tem que justificar mesmo assim. Como que você faz? Você vai em qualquer sessão eleitoral e assina uma justificativa. Na última eleição, o TSE também liberou fazer a justificativa pelo aplicativo, só que esse ano não falaram nada ainda. Mas não deixa de justificar caso você não possa votar. Uma outra coisa que gera muita dúvida, que parece ser lenda, é o voto de legenda. Mas ele existe sim. Para as eleições de vereador, deputado ou senador, se você não tiver nenhum candidato, você tem a opção de votar só no partido da sua escolha. Para isso, você digita lá o número da legenda do seu partido, deixa o resto em branco e depois confirma. Ah, mas será que esse voto vale? A gente pode pensar, né? Vale e vale demais. Ele não elege uma pessoa específica, mas ele soma votos para o partido e para a coligação através do quociente eleitoral. Esse quociente eleitoral é como se fosse um joguinho. Cada vez que um partido ou uma coligação atinge o número de votos, ele sobe uma fase e tem direito a mais uma vaga, mais uma cadeira, seja na Assembleia, para o caso estadual, ou seja na Câmara dos Deputados, para o caso federal.
Eu vou tirar um tempo para falar só sobre quociente eleitoral num próximo episódio. Mas resumindo, o voto de legenda é isso. Você não escolhe ninguém específico, mas ajuda o seu partido a atingir um número maior de vagas, seja na Assembleia ou seja na Câmara dos Deputados. Mas pensa bem nessa hora, porque quando você vota na legenda do seu partido, você está dando um voto para ele, ajuda ele, mas também os partidos que fazem parte da coligação dele. Voto é uma coisa séria para ser pensado, estudado e lembra disso. A gente só consegue tirar ou colocar um candidato no cargo a cada 4 anos. É só pelo voto. Mas depois nós eleitores não temos nenhuma ferramenta legal para tirar aquele candidato de lá. Então é melhor pensar, né? Os links com as informações desse episódio estão lá na descrição do conteúdo, como eu faço sempre, se você quiser aprofundar mais sobre o assunto. Muito obrigado por assistir mais esse episódio do podcast. Compartilha com quem você sabe que isso pode ser interessante, que precisa dessa informação. Eu te espero no próximo episódio. Muito obrigado. Tchau!